Nem sempre os discípulos que mais se destacam pelo talento. Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Por isso, seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Nesta aula, eu quero falar de 6 tipos de discípulo que mais se destacam. E o primeiro tipo de discípulo que mais se destaca, ou de discípulos que mais se destacam, são os discípulos que não se conformam com o comum. Por que esses discípulos não se conformam com o comum? Porque esses discípulos sabem que eles não são comum, sabem que eles não são qualquer um. E por não ser qualquer um e por não ser comum, esses tipos de discípulos não se conformam com o comum, porque eles querem viver uma vida em um ministério extraordinário. Esse é o primeiro tipo de discípulo, ou de discípulos, que mais se destacam. São os discípulos que não se conformam com o comum. O segundo tipo de discípulo, ou de discípulos, que mais se destacam são os discípulos que não desistem na primeira dificuldade. São os discípulos que são perseverantes. Então, os discípulos que se destacam, quando vem a dificuldade, eles perseveram. Ao contrário dos discípulos que, quando vem a dificuldade, porque é lhe dado uma posição, é lhe dado uma tarefa, é lhe dado um propósito para ele executar, para ele fazer. Quando surge a dificuldade, é lhe dado uma oportunidade de executar uma tarefa. Quando surge a oportunidade e vem a primeira dificuldade, ele desiste. Esses tipos de discípulos não se destacam. Os discípulos que se destacam não desistem na primeira dificuldade. Eles são perseverantes. O terceiro tipo de discípulo que mais se destacam são os discípulos que vencem as suas limitações. O que é isso? É os discípulos que vencem as suas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É quando o discípulo diz para si mesmo: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, não fui chamado para isso, eu não tenho competência para isso, Deus não me escolheu para isso. Isso são crenças limitantes. Os discípulos que se destacam, eles vencem essas crenças limitantes, porque eles sabem que são capazes de fazer mais. Eles sabem que são capazes de ir muito mais além. A Bíblia vai dizer que assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, discípulo, você precisa vencer as suas crenças limitantes, porque os discípulos que mais se destacam são os que vencem suas limitações. O quarto tipo de discípulo, ou de discípulos que mais se destacam, são os discípulos que planejam com cautela, ou seja, são prudentes. Que discípulos são esses? Esses são os discípulos de Gideão. Por que de Gideão? Os 300 dele, que quando foram beber água com cautela, foram beber água com prudência. É lógico que eles não fizeram nenhum projeto, nenhum plano no papel, mas planejaram mentalmente como descer até a água, vigiando para que os inimigos não os surpreendessem. Então esses tipos de discípulos são os que mais se destacam, que planejam as coisas com cautela, com prudência. Esse é o quarto tipo de discípulos que mais se destacam. O quinto tipo de discípulo, ou de discípulos que mais se destacam, são os discípulos proativos. Os discípulos que são proativos são aqueles que antecipadamente já tomam uma atitude, antecipadamente já procuram evitar cometer erros, evitar que a situação fuja de controle ou evitar que falte alguma coisa. São os discípulos da iniciativa. São os discípulos quando você pede para fazer, já está feito. São os discípulos proativos. Esses são os que mais se destacam. E o sexto tipo de discípulo e último aqui nesta aula de discípulos que mais se destacam são os discípulos que buscam se aperfeiçoar. Que discípulos são esses? São os que sempre estão em busca de crescer e de evoluir.
Eles estão, conforme Pedro disse, buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então esses tipos de discípulos que buscam aperfeiçoar, que buscam saber mais, crescer em tudo. Crescer na oração, crescer na comunhão, crescer no jejum, na leitura bíblica. Eles procuram crescer em todas as áreas. Esses tipos de discípulos são os que mais se destacam. Discípulo, nesta aula, eu compartilhei com você 6 tipos de discípulos que mais se destacam. E eu quero acreditar que você é um desses 6 tipos de discípulos. Se você não é, você pode ser. Apenas acredite e vai para cima, porque você tem potencial para muito mais. E se você, discípulo, de fato concorda com o que eu digo e faz sentido para você, deixa aí o seu like. E se você também compartilha comigo desta aula, faça aí o seu comentário. Exponha também a sua dúvida, caso você tenha alguma, quem sabe eu possa te esclarecer. Ou se quiser também fazer alguma pergunta, quem sabe também eu possa te responder. Então somente compartilhe comigo, faça aí o seu comentário e exponha aí também a sua dificuldade nos comentários. E para você, discípulo, que está vendo essa aula, para você que está vendo este vídeo e este conteúdo agregou para a sua vida, agregou para você como discípulo, se inscreva aqui neste canal, porque ainda tem muito mais para você aqui neste canal. Muito conteúdo bom, muita aula boa ainda vindo por aí. Se inscreva e ao se inscrever, não esqueça de ativar as notificações, porque quando tiver um novo vídeo aqui nesse canal, o YouTube vai te avisar. Discípulo, se você é um discípulo que entendeu essa aula e de fato quer ser esses discípulos que mais se destacam e quer de fato ser um discípulo que evolui, que cresce, pode ter certeza que se você quer isso para sua vida, você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe. Eu quero ser um líder, quero ser liderado. Quero ter os meus 1244. E com esse propósito no meu coração, vou ganhando muitas vidas, vou seguindo na visão.